Olá pessoal, tudo bem? Então agora nós vamos iniciar o nosso quarto PCC. Nossa, já temos várias atividades práticas nessa disciplina, né? Que legal! Essas atividades são bem trabalhosas, mas é essa finalidade, que a gente pratique, que nos ajude a entender aquilo que está sendo explicado na teoria. E a gente vai, na prática, descobrindo coisas novas e vamos adquirindo o status de cientistas da área, né? De fonólogos e foneticistas, né? Vamos nos diferenciando das outras pessoas que têm um conhecimento apenas de senso comum. Por exemplo, quando alguém chega para você hoje e vai te dizer: olha, a gente tem um chiado aqui em Manaus. Hoje você já pode dizer: não, isso aí é uma fricativa, né? Essa diferença é por causa da produção da fricativa glotal, ou seja, você já pode começar a discutir cientificamente esses conceitos da área. Nós já vimos então como é que ocorre basicamente a produção articular das línguas orais, da língua portuguesa, e agora estamos discutindo essa produção da língua de sinais. Veja, na língua de sinais a gente vai começar a transcrever isso, e a gente sabe que a língua de sinais também tem uma escrita, assim como a língua portuguesa, mas tem uma transcrição de símbolos fonéticos que são diferentes da escrita, né? Na transcrição a gente tem isso de forma mais detalhada. Nós vamos começar essa transcrição, esse exercício de transcrição na prática, a partir dos símbolos que foram adotados pela Lucinda Ferreira Brito, a primeira pesquisadora da língua brasileira de sinais, né? Vamos ver como que a gente vai fazer essa atividade. Vamos lá. Ok, então veja, o PCC nós vamos praticar a transcrição e a descrição fonética de línguas de sinais. Vamos fazer uma partezinha também de línguas orais para relembrar o que a gente já estudou. E aí a gente vem para a primeira questão. Vocês sabem que em língua de sinais, nós já falamos sobre isso, o ponto fixo do olhar ali é no rosto do sinalizador. Quem faz a leitura dos sinais é a visão periférica e não a visão direcional. E como é que a gente vai transcrever isso para a língua de sinais? Veja, todos os alunos, todos vocês vão receber 10 sinais que você terá que transcrever esse sinal. Cada aluno vai ter os seus próprios sinais e você vai ter que transcrever esses sinais para uma transcrição fonética de língua de sinais. Para isso, para saber como é que é feito esse sinal, você vai procurar o sinal no site Acesso Brasil. Por exemplo, eu vou colocar aqui o sinal de odiar, ódio, né? Tem várias formas de fazer esse sinal. Você pode estar transcrevendo uma forma diferente, uma variação diferente. Então, para que não tenha esse problema, todos vocês vão ver o nome do sinal que foi escolhido e vão entrar ali no site Acesso Brasil, esse link que eu vou mandar para vocês, olha aqui. Veja, a primeira coisa que você vai transcrever é a configuração de mão. Veja que a Lucinda Ferreira Brito elaborou ali uma tabela com 42 configurações e cada uma dessas configurações tem um símbolo. Tem um símbolo associado, que é o símbolo para a sua descrição fonética. Veja, para este símbolo do S aqui, né, que é feito no sinal de odiar, tem ali um A e um S embaixo. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha aqui, ó, AS. Tá vendo? Esse é o símbolo da configuração para que você possa transcrever foneticamente. O próximo elemento é a localização. Qual é a localização desse sinal? Veja, no sinal de ódio, esse que a gente está transcrevendo, a gente faz aqui. Tem alguns sinais que a gente faz na cabeça. Então veja, olha, ali tem os nomes dos pontos principais e os sublocais. Então, cabeça, por exemplo, a transcrição é um C maiúsculo. Mas dentro da cabeça há outros subpontos, olhos, boca, nariz. Então eu vou colocar sempre o ponto de localização principal, nesse caso C de cabeça, e depois eu vou colocar do lado o subponto.
Então eu vou colocar orelha, olhos, boca, aí eu vou ver quais é o símbolo que tem para cada parte ali do corpo que eu estou falando. Por exemplo, no boca aqui, ó, se é um sinal que é feito na boca, primeiro eu vou colocar C de cabeça, que é o ponto de localização principal, e depois o símbolo B, que se refere à boca. Mas que parte da boca? Do lado direito, do lado esquerdo, no meio da boca? Olha aqui que também tem aqui, ó, um símbolo para dizer o lado. Então, ó, primeiro eu vou colocar o C de cabeça, depois o B de boca, e aqui no cantinho, ó, tá mostrando, ó, C, B. Primeiro eu vou colocar o C de cabeça, depois o B de boca, e aqui no cantinho tá mostrando em minúsculo qual é o lado. Nesse caso, o lado direito. Então eu vou colocar um Dzinho aqui, que é o lado direito. Esse seria a transcrição da configuração, da localização de um sinal feito do lado direito da boca. Eu vou colocar CB e o D minúsculo, ok? No exemplo que a gente está trabalhando, que é ódio, onde que é feito esse sinal? Veja, o local principal aqui é o tronco, ok? Então veja que lá na tabelinha tem o T de tronco. Para tronco eu vou colocar o T. Então vejam, aqui, ó, nos pontos de localização, tronco tem um símbolo, que é o T. Tá vendo? Para cabeça, C. Dentro da cabeça, os sublocais. Para tronco, T. Dentro da cabeça, os sublocais. Para braço, B. Dentro do braço, os sublocais. Para mãos, M. Para pernas, P. Para o espaço neutro, é N. Então você primeiro tem um símbolo maior para o ponto de localização maior, e depois, dentro desse ponto de localização maior, quais são os sublocais, aí os outros símbolos do lado. Ok? Então, nesse caso do ódio, T primeiramente, para tronco, T maiúsculo, negrito, ok? Que é a parte principal, e depois maiúsculo sem estar em negrito, o sublocal dentro do tronco. Dentro do tronco é onde? Na barriga, no pescoço. No caso do sinal de ódio, é aqui no busto. Olha aqui, ó, dentro de T tem busto, tá vendo? Busto, essa parte aqui dos seios, né? Então vai ser TB, T de tronco, a parte principal, e B de busto, ok? Agora, que parte do busto? Pode ser do lado direito, pode ser do lado esquerdo, pode ser no meio. Se é no meio, na posição medial, agora de minúsculo, volto lá para a tabelinha de lados ali, ó, meio, lado direito, esquerdo. Se é medial, é o M minúsculo. Então eu tenho agora a localização. Veja, agora eu tenho a localização ali. A configuração AS, nós sabemos. Essa configuração AS aonde? Colocando aonde? No TBM, tronco, busto, meio. Ok? Esse é o símbolo TBM. A gente tem a localização, a gente já tem a localização. Ok, a gente já sabe a localização. A configuração é essa, a localização é essa. Mas que parte dessa configuração que vai tocar aqui? Aonde? Por exemplo, eu digo que a localização é aqui no busto, no meio. Mas no meio, tocando na frente do meio do busto, por exemplo, o sinal de dirigir carro, né? É no busto, mas não toca, é na frente do busto. No caso de ódio, toca nesse meio do busto ou é só na frente do busto? Para isso eu tenho aqui os símbolos de contato. Veja, se há um contato, eu tenho o símbolozinho aqui, ó, que indica o contato, que indica que nesse local que eu indiquei o sinal, há um contato do local com a configuração. Que às vezes esse local pode ser próximo aqui, ó, pode ser próximo, né? Pode ser muito próximo e a gente tem um símbolozinho do P. Pode ser à frente, pode ser distante,
que aí a gente diz que é distante, que é distal. Lembra que nós falamos ontem ser mais distal ou menos distal, né? Esse pode ser mais distante. Quando há um toque aqui, por exemplo, o sinal de ter, ódio, tem um toque, então eu tenho o símbolo K, que indica o toque. Esse toque também pode ser um toque final ou um toque inicial. No sinal de dizer, por exemplo, o toque é inicial, né? Ele toca, mas no começo do sinal, e aí é um KI, que é para indicar um toque inicial, o símbolo é KI. Agora, se o toque é final, por exemplo, me disseram, aí é KF, para indicar que esse toque é final. Ok? Se é um toque que cruza, por exemplo, o sinal de cerrar, né? Veja, é um toque que cruza, e aí eu tenho o X. No caso do odiar, é um toque, é apenas um toque, né? Um toque ali prolongado. Então eu tenho um K, veja, eu já tenho a configuração, o local, TBM, AS, TBM, e agora esse toque aqui. Ok, mas olha, poderia ser um toque assim, ó, como sinal de tosse, né? Qual é a parte, vai ter um toque, mas qual é a parte dessa configuração que vai tocar nesse ponto de localização que eu marquei? Nesse caso aqui, ó, é a mão, M, e a parte da mão é a palma, né? Virando como se a orientação da mão está com a palma para dentro. Então é como se você estivesse tentando passar a palma ali, né? Só que com a configuração feita. Então quem vai tocar são os dedos ali, né? É o dedo indicador que vai tocar ali. Mas a direção é a da palma, né? Então mão e K para indicar o toque. E aí M para indicar que esse toque ocorre na mão e na direção da palma. Ok? Então AS para indicar a configuração, TBM para indicar a localização, T sendo o tronco, B sendo a parte do busto, M sendo o meio, ok? E K para indicar que ocorre um toque. Mas aonde pode ser assim? Que toque é esse? O toque na mão e na direção da palma ali. Qual é o movimento, né? Vejam, eu tenho esse movimento aqui no sinal de odiar. Olha, esse movimento vem de baixo para cima, ele faz uma semicurva aqui, ó. Então é esse movimento aqui, ó. Esse é o sinalzinho do movimento, tá vendo? Veja, essa semicurva pode ser para várias direções. Por exemplo, no sinal de outro, é uma semicurva aqui para o lado. No sinal de ir, é uma semicurva para frente, né? Independente de qual seja a direção, o símbolo vai ser semicurva. A direção vai ser um outro símbolo. Eu vou colocar aqui, ó, nesse caso é uma semicurva, ok? Mas ela está indo para onde? Ela está indo para cima, ok? Então eu vou indicar essa direção cima. Vou fazer a semicurva aqui e indicar que essa semicurva está fazendo esse movimento para cima, ok? Viram aí? Esse movimento pode ter várias velocidades. Eu já sei que o movimento é uma semicurva, já sei que é para cima, mas ela pode ser ter várias velocidades. Por exemplo, aqui, ó, bem rápido, né? Fiquei a pé da vida, né? Estourei. Ou pode ser, nossa, foi me dando um ódio, e você vai fazer devagarzinho no movimento tenso. Ou pode ser isso, olha, uma retenção. Eu ia começar a odiar e eu parei e disfarcei. Então, essa velocidade com que o movimento é feito, a maneira que ele é feita,
que ele é feito, modifica. Ele pode ser tenso, veja como é tenso. Ele pode ter uma retenção, quando ele tem uma parada súbita, né? Ele pode ser contínuo, por exemplo, aqui no sinal de carro, né? É um movimento contínuo. E ele pode ter uma refração, né? Que é aqui, por exemplo, uma batida, né? Desculpa, batida não é um bom exemplo. Batida é um exemplo de retenção. A refração é quando tem essa parada, é como se fosse um freio, né? E volta, freio e volta. Por exemplo, no sinal de estudar, né? Diferente da batida, o que para o movimento na batida é justamente esse toque aqui com outro lugar. Então é um movimento que é parado repentinamente. No caso de quando refreia, né? do estudar, tem uma parada aqui programada e um retorno, estudar várias vezes esse retorno. E aí para cada um desses tem um símbolo, vejam aí, ó. Nesse caso do sinal de odiar, não seria um caso de retenção, seria um caso aqui de tensão, né? O movimento é tenso, né? E agora a expressão, vejam, tem expressão? Tem, né? Veja que ela está com a expressão com a testa franzida, a sobrancelha franzida, né? Ali a gente tem, ó, sobrancelha franzida, olhos arregalados, clique do olhar, sobrancelha levantada. Veja. Tá vendo? Veja que você pode, no caso do ozinho com circunflexo ali, são os olhos arregalados. Quando você tem um susto, uma exclamação, veja, há uma abertura das pálpebras aqui, tá? É diferente da sobrancelha levantada, que é esse circunflexozinho aí. Você pode levantar a sobrancelha quando você diz tudo bem, tudo bem. Você levanta a sobrancelha sem precisar arregalar os olhos. Tá vendo? Você pode levantar a sobrancelha sem arregalar os olhos. Por isso são símbolos diferentes. Você tem também a bochecha inflada ali. Você pode inflar do lado direito nesse sinal ou do lado esquerdo. Ok? Esses são símbolos para as expressões, nesse caso aí, das faciais apenas, né? Então veja, esse seria o símbolo ali, viu? Eu fiz o símbolo ali, AS aqui, para configuração de mão, é o símbolo da configuração de mão, eu já fiz ali, ok? O ponto de locação dessa configuração, TBM, esses são os símbolos para indicar esse ponto, ok? Esses são os símbolos para indicar o ponto, TBM, indicando o tronco, busto e o meio do busto, TBM, ok? E essa na localização, qual é o contato que ocorre, ou se ocorre ou não, dessa mão no local em que ela está tocando. Aqui tem um contato, né? K, indicando esse contato. E que parte do sinal, da configuração, é que vai tocar nesse ponto de localização. Nesse caso, a mão na direção da palma. Ok? Então, temos aqui a descrição da localização. Agora, o movimento. Que movimento é esse? O símbolo do movimento da semicurva ali, ó, é este símbolo. Ok? O símbolo da meia curva. A direção que essa meia curva foi feita, eu vou dizer agora qual é a direção que essa meia curva foi feita. Ela pode ser para cima, ela pode ser para o lado, ela pode ser para baixo, e aí é só a seta indicando a real direção, nesse caso para cima, porque essa curva foi feita, essa semicurva foi feita para cima, ok?
Agora a velocidade, ela é uma semicurva feita para cima, mas de que maneira? Ela é feita de forma tensa, ela é feita de forma retida, tem uma retenção. Como é? Nesse caso a gente sabe que é tenso, então esse é o símbolo de tenso, ok? Esse movimento aqui, ó, mais contido, devagar, pausado. Tem expressão? Tem expressão. Esse é o símbolo da expressão. Pronto, fizemos a transcrição fonética, pronto. Fizemos a transcrição fonética de acordo com os símbolos de Lucinda Ferreira Brito, ok? Fizemos para um sinal com uma mão. Agora vamos ver como que a gente transcreve um sinal com duas mãos. Por exemplo, acidente. Acidente. Veja, esse sinal... olha, eu vi ontem ali um carro bateu contra um poste, mas não era aqueles postes de rua, era um poste menorzinho, né? Ele bateu contra esse poste aqui. Então, esse é uma descrição, um classificador para um acidente. Como é que eu transcrevo esse sinal que tem duas configurações de mãos, duas mãos aqui, né? Então, veja, a gente sempre vai começar a transcrição pela mão ativa, tá? Então, aqui a mão passiva, essa mão, a mão ativa é essa aqui. Então, a gente vai começar a transcrição por essa mão aqui. Como é que é essa mão aqui? Qual é o símbolo dessa mão? Vamos procurar ela aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó, é esse B aqui, ó. O símbolo dele é um B maiúsculo, tá vendo? Viram só? Ali, ó, B. Mas olha só, tem um problema aqui agora. A gente está falando da configuração de uma mão, mas só que essa uma mão, na verdade, tem duas configurações. Ocorre uma mudança, veja, começa assim e termina assim. É como se tivesse um movimento interno da mão, né? Porque há um movimento de uma mudança. Tem um movimento principal, que é esse movimento retilíneo aqui, né? Que mostra a trajetória do carro, tá? Esse é o movimento do sinal, mas dentro do sinal, em uma das configurações, também há uma alteração interna, um movimento interno da troca de configuração de mãos. Tem uma tabela para mostrar como é que a gente descreve essa alteração interna de configuração de mãos. Olha aqui. Aí, tá vendo só? Nossa, meu Deus, você vai pensar, meu Deus, que difícil, é muita coisa. Calma, não se preocupa, não é isso, é bem facinho. Olha só, se você olhar lá, vamos ver o primeiro lá de cima. Tá um Azinho ali, né? Com uma bolinha em cima, tem um A com uma bolinha em cima, indicando com uma seta curvada ali uma mudança para o número 5. O que é isso? Basta você voltar ali na tabela de configurações de mão, olha só. Olha, essa é a mão com o A com a bolinha em cima e ela vai mudar para a mão 5. A mão 5 é aquela outra ali, tá vendo? Ó, o A com a bolinha em cima, então faz uma mudança para a mão 5. Mão 5 é aquela ali. Possivelmente esse sinal, talvez tchau aqui, tá vendo? Então você vai descrever essa mudança dentro de duas chaves ali, né? Para mostrar que tem uma mudança interna. Tem vários sinais assim, escolher, tchau. Esse que a gente acabou de fazer, né? Então você vai colocar entre chaves para mostrar que é duas configurações numa mão só. Veja, então a gente já sabe qual é a configuração, é essa que muda para essa aqui, tá vendo? Como é que a gente faz para transcrever essa mudança dessa mão para essa? Que mão é essa? É um V com 3 pontinhos em cima. Vou mostrar aqui, ó. Olha, essa é a primeira mão, então, que vai mudar para essa mão, que é o símbolo é um V com 3 pontinhos em cima. Viram só? Então, ó, essa mão, essa é a mão que a primeira, a gente vai ver o símbolo, muda para essa outra mão aqui, olha, tá vendo?
Essa mão, o símbolo é um V com 3 pontinhos em cima. Como é que a gente vai transcrever isso então? Veja, o B que muda num movimento retilíneo para este símbolo que representa a mão em um V dobrado ali, né? É um V com 3 pontinhos em cima. Eu vou colocar isso tudo entre colchetes aqui, né? Para indicar que é uma mudança. Ficou meio feio ali, né? Os pontinhos, mas tudo bem. Então veja, é assim que eu transcrevo essa mudança interna da configuração da mão. Por enquanto estamos fazendo a configuração ativa, né? Da mão ativa. Ok. Essa configuração da mão ativa, ela vai incidir em qual local? Qual a localização que ela vai bater? Ela vai bater na cabeça, ela vai bater no tórax, ela vai bater aqui, na verdade, na outra mão, né? Então, o ponto de articulação dela é mão, é a outra mão. Ela está batendo na outra mão. Então, o ponto de articulação local é mão. Veja, aqui a gente tem, ó, os pontos de localização, mão está ali. E o código é M. Tá vendo? Então, esse é a transcrição do ponto de localização. M, então, tá vendo? Vai ser a transcrição do ponto de localização, porque a primeira mão vai parar, vai bater na outra mão. Mas vai bater aonde exatamente na outra mão, né? É mão, mas ela tem um sublocal. Ela está batendo exatamente no dedo indicador. Qual é o símbolo para o dedo indicador? Vamos ver dentro do ponto de articulação mão quais são os símbolos para cada um dos sublocais, né? Ó, vejam. Tá vendo? Tem ali o símbolo para cada dedo, né? Então a gente vai simbolizar aqui com D4, que é o dedo, o indicador. Ele é representado pelo símbolo D4, viram? Então, o local, o ponto de localização que a mão incide, a mão ativa é a outra mão, então o ponto de localização é mão. Ok? O local exato na outra mão é o indicador, que é simbolizado por D4. Então eu vou colocar M D4. Ok? O que vai acontecer nesse ponto de localização? Ela toca nesse ponto de localização, no caso a mão, ela toca, fica na frente, fica próximo. O que acontece aqui? Em relação ao D4, ao indicador, tem um contato ali, não tem? Ela passa na frente, ela fica atrás, ela chega próximo. Não, tem um contato. Tem um contato. Se tem um contato, tem um símbolo para isso. Aqui, o símbolo é o K, símbolo de contato. A gente já conhece esse símbolo, né? Então, MD4K, porque o que acontece ali é um contato. Que tipo de contato é esse? É o contato inicial? É o contato final? Nesse caso, o sinal acaba aqui. Então, é um contato final, KF, né? Já vimos isso também. Vou colocar um Fzinho para mostrar que o contato final do sinal acontece aqui. Lembra que a gente viu isso no primeiro sinal? Quando a gente viu ali os tipos de contato, né? Os tipos ali, ó, contato final, tá vendo? KF, ok? Mas, ok, o contato final é aqui, mas qual é a parte da mão ativa que faz o contato? A gente sabe que o contato é com o indicador, mas qual é a parte da mão ativa? É o dedo indicador da mão ativa? É o dedo médio da mão ativa? Qual é a parte da mão ativa? Também há um símbolo para isso. Vejam que aqui, ó, toda vez que entre os dedos tem um nome para isso. Esse intertício, esse espaço entre os dedos tem um nome. Vejam aqui. Tá vendo? Se fosse aqui entre o polegar e o indicador, seria V1. Entre o indicador e o médio, V2. Entre o médio e o anelar, V3. Entre o anelar e o mindinho, V4. Viram? Para cada espaço desse há um nome, um símbolo. Nesse caso é V2.
Vai tocar exatamente entre o indicador e o dedo médio. Então, MD4, KF, V2. Pronto, eu consegui descrever tudo o que aconteceu na mão ativa. A configuração, uma mudança de B para V, 3 pontinhos, V com 3 pontinhos em cima, ok. Onde que é o ponto de localização? Para que onde que essa mão ativa vai incidir? Ela vai incidir no corpo? Ela vai incidir na outra mão. Então, ela incide em M de mão. O ponto de localização dela é numa mão. Qual o local exato dessa mão? No dedo indicador, D4. Qual a relação dela com esse ponto de localização? Ela toca, passa em cima, fica na frente? Ela toca, K. Qual o toque é? O toque final, KF. E que parte da mão toca ali? O interstício entre o dedo indicador e o dedo médio, que é V2. Ok? Qual o movimento que acontece aí? O movimento retilíneo. Qual a velocidade desse movimento? Esse movimento ele é tenso, ele é rápido e para quando toca na outra mão, ou ele freia e volta, ele é refreado, ele vai rápido e para, né? Então ele é um movimento de retenção. Então eu tenho movimento retilíneo, o símbolo já está aqui. Movimento de retenção, vou fazer o símbolo aqui. Então veja, eu tenho movimento retilíneo, movimento de retenção, e agora tem expressão? Bom, você vai ver no sinal lá no site, se tem o movimento da expressão do rosto, se tem do corpo, e aí você vai colocar, ok? Ok, vamos transcrever então o que a gente já viu, a configuração. Faço entre colchetes aqui para mostrar que não é uma configuração só, tem uma mudança interna dessa configuração. Ela vai de B para V, 3 pontinhos em cima. Lembrando que eu estou fazendo a configuração da mão ativa. Agora, a localização. Onde que essa mão ativa vai incidir? Ela vai incidir na outra mão, M, mais especificamente no dedo indicador, D4. A relação que ela vai ter com essa mão é de um toque, né? É K. O toque final do sinal é esse, então é KF. E a parte da mão que vai tocar ali é entre o dedo indicador e o médio, que é V2. Mas eu ainda não acabei. Por quê? Porque essa mão que ela vai tocar, essa mão passiva, o que eu descrevi até agora só me mostra que a mão ativa tocou nela, mas não mostrou onde que está essa mão. Poderia, por exemplo, ser o sinal assim, olha. Eu poderia estar descrevendo esse sinal aqui, com a mão lá na frente, ou com a mão aqui do lado, ou com a mão próximo da minha cabeça. Eu ainda não falei como a mão... se eu falasse, olha, ele está incidindo no peito, está incidindo na cabeça, esses locais são fixos, mas incidir na mão, a mão pode estar em vários locais diferentes, então ainda está faltando dizer aonde que está essa mão passiva. Então na outra linha, aqui embaixo, eu vou dar a informação do local da mão passiva. Então eu vou dizer, olha, essa mão, M, vou dizer qual é a configuração que ela está. A gente viu lá na tabela de configurações, ela é G1, o símbolo dessa configuração. Agora eu vou dizer que altura que ela está. Ela está na frente do rosto, ela está na frente do corpo, ela está na frente do tórax. Nesse caso, ela está na frente do tronco, né? Aqui do tronco. Mais especificamente, na frente do busto.
Igualzinho o primeiro sinal, lembra de ódio que a gente fez também no tronco e no busto? Então, primeiro T de tronco, que é a posição principal, depois B, que é o detalhamento, busto, mas veja, no primeiro sinal estava no meio, né? Na posição medial. Agora está do lado esquerdo. Lembra que em ódio era medial, tinha um M ali, porque estava no meio. Agora está do lado esquerdo. Então ficou ali, ó, MG1. Vamos completar aqui na segunda linha o ponto de localização da mão passiva. A mão que eu estou falando, M, é a mão configuração G1. Faço aqui o colchete. Ok. Depois eu coloco aqui onde essa mão está, qual a altura, na altura do tronco, mais especificamente do busto, do lado esquerdo, ok? Agora sim eu estou mostrando toda a localização. Quando eu mostrei, se eu estivesse fazendo no tronco, na cabeça, não precisaria disso. Mas como a localização é tocando na outra mão, e mão é uma posição que pode estar em qualquer lugar no espaço, eu tenho que dizer então qual é o local no espaço. Ela está na frente do tronco, mais especificamente do busto, do lado esquerdo. Mas veja, assim como o sinal de ódio, ela está tocando no busto do lado esquerdo, está tocando, está em cima ou está na frente? Veja, como está transcrito aí, eu posso entender que está tocando aqui. Tem um sinal para mostrar que está na frente, lembram lá, ó? Aqui, ó, tá vendo? Viu? Para mostrar que está na frente, viram? F para mostrar que está na frente. Então eu vou colocar aqui EF. Ok? Qual que é o... Agora sim eu posso descrever o movimento. Qual que é o movimento que ocorre aqui? O movimento é retilíneo. O movimento é retilíneo. E qual é a velocidade desse movimento? Tem retenção? É um movimento tenso? Como é que é? Retenção, esse é o sinal de retenção, lembram? Viram só? Pronto, agora eu acabei a minha transcrição. Vocês vão fazer as transcrições então e vão colocar também se tem expressão e movimento ali, tá? Vamos passar para a segunda questão agora. Essa aqui é bem fácil, né? Lembra que quando nós estudamos as articulações, a produção fonética articulatória dos sons do português, a gente via onde que a língua tocava, onde que os lábios, quais eram os articuladores que estavam envolvidos nessa produção, lembram? O palato é um articulador, o alvéolo, a língua, a boca, os lábios, todos eles são articuladores. Tem aqueles que são os ativos, que se movimentam para produzir o som, e tem aqueles que são os passivos, por exemplo, o palato, né? Palato, véu palatino, a úvula, todos eles, o alvéolo são passivos. Mas eles são importantes. Por que a gente tem que descrever eles? Porque se toca aqui no alvéolo, se tem alguém tocando no alvéolo, quem está tocando aqui? É o ápice, a ponta da língua, ou é a ponta mais a lâmina? Tem duas partes tocando, ou é só uma parte tocando? Nesse caso da língua, que é o articulador ativo, lembram do T, por exemplo? Aqui, ó, eu coloquei o exemplo, né? Do T, por exemplo, a gente tem a lâmina e o ápice, os dois tocando aqui nessa parte do alvéolo. E isso é importante, por quê? Porque o elemento do articulador que está participando
produz um som diferente. O articulador passivo, por exemplo, não precisa descrever. Precisa, por quê? Porque dependendo de onde esse articulador ativo vai tocar, o som é diferente. Se ele toca no alvéolo, é um som. Se ele toca no palato duro, é um som. Se ele toca no palato mole, é outro som. E em língua de sinais? Quais são os articuladores ativos? Nessa atividade você não vai precisar falar quais são os passivos, né? Por exemplo, no sinal de amigo, o peito esquerdo aqui é um articulador passivo. Ele é importante, porque se eu fizer no meio, o sinal está errado, né? Ele tem uma função de produzir o sinal corretamente, cooperar na produção correta do sinal. Agora, quem são os articuladores ativos aqui? Aqui você tem a mão, você tem o braço, o cotovelo, você tem o ombro, né? Ou tem, será que não? Mexe alguma coisa aqui no ombro quando eu sinalizo? O que vocês acham? O corpo mexe para sinalizar esse sinal? Ou é só uma parte do ombro? O que vocês acham? É isso que você vai pensar. Quais são os articuladores ativos envolvidos? Vocês vão colocar então para cada um dos sinais que está aí. Veja, eu escrevi um exemplo aí, bem mal escrito, né? Mão, braço e ombro, que seria um exemplo para o sinal de amigo, que eu acho que seriam os articuladores. Mas pode ser que tenham mais, eu não sei. Quais vocês acham que são os ativos? Quem é que articula ativamente para produzir cada sinal? É isso que você vai escrever aí do lado de cada um desses, ok? E por último, bem fácil, a gente vai relembrar a produção da língua portuguesa pelo nome. Agora a gente vai fazer o inverso. Você vai lá entrar no site fonologia.org e vai procurar esse nome aí, ó, oclusiva, você já sabe qual é a oclusiva. Bilabial e desvozeada, qual é o símbolo para esse? Qual é o som que produz esse nome aí? Você vai ver, por exemplo, que aí é o P, né? E aí você vai colocar qual palavra que produz esse som? Pato. E aí você vai colocar um exemplo, o som, que está o símbolo e um exemplo, ok? Somente isso. Tchau, tchau.